Olá pessoal, eu sou a Aline Rogério, professora de costura criativa, e na aula de hoje eu vou ensinar para vocês a fazer esse porta-máscara super simples, é um dos modelos mais fáceis que eu acho, né, para poder fazer, já que tá usando, né, ainda vai usar por bastante tempo devido à situação do Covid. E aí ele tem dois bolsinhos, tá? Olha, são separados. Aqui é para colocar as máscaras sujas e aqui do outro lado para colocar a máscara limpa, tá bom? Espero que vocês gostem dessa aula, é uma peça ótima para vender, tá certo? Vamos lá então para esse passo a passo. Bom, pessoal, para fazer esse porta-máscara é bem simples. Aqui eu tô usando o plástico translúcido, tá? De gramatura 0,30, mas você pode usar plástico cristal, pode ser 0,20 também, tá bom? Principalmente se for máquina doméstica, o 0,20 vai ser mais fácil para costurar, tá certo? Aqui, ó, eu cortei 2 vezes o plástico no tamanho de 16 por 18. E uma vez eu cortei 18 por 18. Essa parte um pouquinho maior, ela vai no meio, entre os dois bolsos. Daqui a pouco vocês vão entender por que ela é um pouquinho maior, tá? Aqui eu tenho 2 pedaços de zíper de metro, número 5, e cada um deles tem 21 centímetros, tá certo? Junto com eles a gente vai usar o cursor, né? E aí, gente, pra colocar nessa bolsinha, eu vou usar essa etiqueta, olha só. Limpa e suja, ela é feita com sintético, tá? Quem faz essas etiquetas é o meu irmão, da Papelê. Eu vou deixar aqui na descrição o contato, caso alguém queira fazer, ele faz de outros materiais e outras cores também, tá certo? E a gente vai precisar também do viés, né, pra fazer o acabamento. Então vamos lá, primeira coisa, a gente vai pegar os 2 plásticos que tem a altura de 16 centímetros, tá? Que são um pouco mais curtos. E a gente vai começar trabalhando com eles. Aqui, ó, eu cortei 2 tiras de viés de 16 centímetros. O que que eu vou fazer com ela? Ó, eu vou dobrar ela ao meio. E eu vou costurar ela aqui na beiradinha, tá? Mas quem for pôr a etiqueta igual eu, o que que tem que fazer, ó? Eu vou prender o viés todo aqui primeiro com o prendedor. E eu vou colocar a etiqueta aqui embaixo do viés, tá? Depois, então, que eu prendi aqui o viés com o prendedor, eu vou pegar a minha etiqueta, primeiro eu vou colocar essa escrito limpa, e eu vou colocar ela aqui, ó, embaixo do viés, tá vendo? E deixar a partezinha com a escrita aparecendo. Que aí agora eu vou passar uma costurinha aqui na beiradinha do viés e ela vai ficar aqui aparente, tá bom? A mesma coisa eu vou fazer no outro bolsinho, mesmo também com a altura de 16 centímetros, e nele eu vou colocar essa etiquetinha com a palavra suja, tá bom? Vamos lá então. Então, olha só, gente, costurei aqui, coloquei a etiqueta escrito suja, e na outra aqui coloquei a etiqueta escrito limpa. Agora, ó, aproveitei, já coloquei o calcador de zíper, a gente vai costurar o zíper. O zíper, gente, ele tem os dentinhos assim no meio e uma parte de nylon em cima e embaixo. O que que eu vou fazer? Essa partezinha do viés, eu vou sobrepor na parte de baixo do nylon aqui do zíper, né? E eu vou passar uma costurinha aqui. Isso eu vou fazer com os 2 plásticos, né? Colocando nos 2 pedaços de zíper. Então, pessoal, olha só. Ficou assim, tá? E a gente vai colocar o cursor agora, antes de fazer o acabamento do lado de cima. O que que eu vou fazer aqui, ó? Do lado direito para o esquerdo, tá? Eu vou abrir um pouquinho os dentinhos aqui do zíper. Eu vou cortar um pouco um dos lados dos dentinhos assim. E eu vou aqui colocar o meu cursor. Eu coloco aonde eu não dei o pique do lado de cá. Trago até onde eu dei o pique dos dentinhos do zíper
e puxo encaixando. Vou deixar ele paradinho aqui no meio. A mesma coisa eu vou fazer com o outro cursor. Gente, então ficou assim, tá? Olha só que bonitinho, combinando. Lembrando que no meu site, vou deixar o link aqui na descrição, eu tenho o cursor que eu tô usando, tenho viés, zíper, tá bom? Depois vocês vão lá dar uma olhadinha. Tecidos, bastante coisa a gente tem na lojinha, tá? Depois que a gente colocou o zíper e o cursor nos dois plásticos, agora a gente vai precisar, né, daquela parte maior, que é 18 por 18, porque essa aqui vai ser a parte do meio, tá? Então, como que a gente vai organizar, ó? Vou colocar por baixo dessa daqui, certo? Olha só. E aí, por que que essa daqui ela é um pouco maior? Por causa dessa altura do zíper. Então, ela vai dar bem certinho depois que a gente colocar o zíper, tá? Ela dá a altura certinha aqui de 18, tá bom? Primeiro, eu já vou colocar a grampinha em toda a volta, tá? Pra não ficar escorregando, e depois a gente põe a outra parte do lado de cá. Então, olha só, gente, eu coloquei esses prendedores, né, unindo essa parte com o zíper e o plástico maior de 18 por 18, tá? Depois que eu coloquei o prendedor, eu vou virar ela aqui do lado avesso e eu vou encaixar essa outra parte, tá? Só que antes disso, se vocês quiserem, para não gerar dificuldade, pode passar uma costurinha aqui na beiradinha, tá? Porque como são 3 camadas de plástico, pode ser que entre em atrito, fica assim escorregando e gere dificuldade, tá bom? Para mim costurar no plástico, eu vou usar esse calcador, que é o calcador de Teflon, tá bom? Ele é bem fácil de encontrar, tem para máquina doméstica ou máquina industrial e ajuda bastante a deslizar aqui no plástico. Caso você não tenha esse calcador e precise usar o calcador de ferro, você pode pegar um hidratante ou até mesmo óleo de máquina, passa ele assim na beiradinha onde você vai costurar e vem costurando, passando o calcador para deslizar mais fácil, tá? Então, aqui agora, eu vou colocar esse calcador aqui e vou passar, então, a costurinha em toda a volta. Essa costurinha, como é só pra segurar, vai ser bem na beiradinha, tá? Então, olha só, gente, passei a costura, agora eu vou virar aqui do lado das costas e eu vou posicionar o outro bolso. Você pode colocar o zíper todos pra cima ou você pode pôr assim ao contrário. Eu já vi gente fazendo ao contrário, que aí você vira, né, fica assim, e fica bem legal. Mas eu decidi que eu vou fazer assim, ó, os dois bolsinhos aqui no mesmo rumo, tá bom? E aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó, vou colocar o prendedor em toda a volta e passar uma costura. Não tá funcionando. Olha só, gente, passei a costura, já tirei o excesso das duas pontinhas de zíper. E olha só como que ficou, com a separação no meio, né, pra ficar dois bolsinhos diferentes, tá certo? Agora, a gente vai fazer o acabamento com o viés. Antes disso, aqui na parte de baixo, eu vou arredondar, tá? Pra fazer um detalhe legal, bem simples, gente. Vou pegar o cone de linha, vou posicionar ele aqui, ó, na beiradinha, aí com a caneta a gente risca. Vou fazer isso nas duas pontinhas. É opcional, quem quiser pode deixar quadradinho, tá? E aí aqui, ó, aonde eu risquei de caneta, eu vou cortar, tá? Pra fazer um efeito arredondado.
E aí ele ficou assim, ó. Eu acho que assim fica mais bonitinho. Agora a gente vai pra hora do viés. Primeira coisa que eu vou fazer é cortar um viés aqui, ó, do comprimento dessa parte reta onde tá o zíper, tá? E eu vou dobrar ele ao meio, que a gente primeiro vai colocar esse viés na parte reta, certo? Vou colocar ele aqui, né, nessa parte de cima do zíper, ele vai abraçar os dois lados, ó, certo? E vou passar uma costura aqui. Então, aqui, ó, colocamos o primeiro viés, vai ficar bem mais fácil para colocar o restante, tá bom? Aí eu vou começar a aplicar em toda a volta. Uma dica que eu dou pra vocês é aqui nessa pontinha a gente cortar meio que arredondado, porque aqui a gente vai dobrar, né, pra começar a aplicar aqui o nosso viés. Pode ser de qualquer lado, já que tem bolsinha dos dois lados, né? Essa pontinha com a dobrinha eu vou colocar certinho aqui, paralelo a esse viés de cima, e a gente vem costurando aqui em toda a volta. Aí, gente, olha, aproximei um pouco a câmera, a gente vai vir, ó, passando uma costurinha em toda a volta. O segredo do viés é o quê? Deixar a beiradinha do viés bem paralelo com a beiradinha da peça. No caso aqui é só plástico, né? Se fosse tecido, paralelo com o tecido. E aí a gente vai costurando sem pressa, costura um pouquinho para na parte da curva, olha só, o viés ele vai acompanhar aqui a curva, tá bom? E aqui, ó, vai costurando bem devagarzinho na curva, pra poder acompanhar certinho, tá? E a gente vai fazer nesse esquema em toda a volta, até chegar lá em cima. Olha só, gente, tá chegando aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar o viés um pouquinho mais alto do que a peça, tá vendo? Porque aqui a gente vai dobrar. Aqui eu vou também arredondar as pontinhas, igual eu fiz do outro, né? E eu vou dobrar no mesmo rumo aqui desse viezinho de baixo, pra ficar bem bonitinho, tá? Então, olha só, gente, passei todo de um lado, né? Agora eu vou virar o viés pro outro lado, pra gente fazer o acabamento aqui. Depois que a gente virou o viés pro lado de cá, a gente vai sobrepor ele assim, ó, pra tampar, né, essa beiradinha, essa costura. Aqui na dobrinha, a gente dobra, né, e ela vai acompanhar. E aqui, bem simples, a gente vai passar uma costurinha na beiradinha do viés em toda a volta pra finalizar. E olha só, gente, terminei, super fácil de fazer, os bolsos não se encontram, tá? Olha, aqui é um, deixa eu pegar uma máscara pra guardar aqui pra vocês verem. Aqui no bolsinho com a etiqueta escrito limpa, né? Aí eu viro aqui do outro lado e dá pra pôr aqui, ó, outra máscara e elas não se encontram, tá vendo? Por conta daquele pedaço que a gente colocou aqui no meio. E dá pra separar bem certinho, carregar dentro da bolsa, né? Presentear, pra levar pra escola, tá bom? Ficou bem legal e é super simples de fazer. O valor de venda que eu deixo pra vocês dessa peça é de R$25 a R$30, analisando sempre o valor que vocês pagam no material em cada região que vocês moram. Um beijo pra vocês e até a próxima aula.